Jovelino Carvalho Mineiro, boa noite. Muito obrigada por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite, por dividir com os nossos convidados a sua experiência. Eu já vou te chamar oficialmente. Antes disso, eu quero explicar para quem está aqui entrando, né, que nosso modelo aqui de webinar, nós compartilhamos, a gente está transmitindo pelo Zoom para os inscritos, né? Nós tínhamos aí um espaço para inscritos. Como esse espaço acabou sendo todo ocupado, nós estamos compartilhando no Facebook uma live do Facebook do Pineda Icrã, e também o Clima Tempo transmitindo para mais de 1 milhão de assinantes Sky essas nossas lives a respeito da comemoração de 8 anos do Código Florestal. Hoje quem vai conduzir esse bate-papo é a querida advogada competente, que pensa muito rápido, que tem uma meta, um amor pela causa que faz a diferença, a doutora Maria Fernanda Message. Ela está no escritório já, eu acho que 5 anos, depois ou 6, ela me corrige, 7, meu Deus. Um pouco mais. A Maria Fernanda é advogada, foi graduada pela Universidade Positivo de Curitiba, especialista em direito civil, processual civil, é para ela que a gente corre quando a gente não sabe o que fazer no processo. Maria Fernanda sempre nos atendendo, pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, que é um nome nacionalmente conhecido. É uma pessoa que tem ampla visão da parte processual de implantação do código e de leitura pelos tribunais, pelo judiciário desse código. A estratégia jurídica processual é dela, doutora Maria Fernanda. Muito obrigada pela sua dedicação. Quantos anos de Pineda Icrã, afinal? Olha, no total, quase 11 anos, fiquei 2 anos fora e voltei. Então, vamos por uns 9 no total. Puxa vida! Eu comecei no 5, 7, então estou longe. E eu vou apresentar também o nosso convidado, então, de hoje, Jovelino Carvalho Mineiro. Olha, ele é economista, sociólogo, agricultor e pecuarista. Então, para passar muito rápido, ele tem um currículo extenso que ele não quis que a gente apresentasse, mas o importante é que o Jovelino, além desta formação, que já lhe dá um respaldo para fazer uma apresentação com uma visão muito interessante, por ser sociólogo, economista e estar na lida realmente da agropecuária, o interessante é a representatividade que ele sempre teve nas entidades de classe. Ele é membro do Conselho Superior da Sociedade Rural Brasileira, é membro também do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, o COSAG, conselheiro da Fundação FHC, amigo pessoal do ex-presidente FHC, sócio-presidente da Central Bela Vista Genética Bovina, vice-presidente da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e inclusive depois eu pedi para ele contar uma historinha lá de Minas, né, porque a ABCZ, a sede fica lá em Uberaba, teve uma história muito interessante lá. Ele foi diretor da ABCZ por 2 gestões, hoje o Bento está na ABCZ, o filho dele. Vice-presidente sócio do canal Terra Viva, membro do Conselho Nacional do Café, enfim, ele é membro da Academia Nacional de Farmácia. Então, pensa no eclético. Comendador da Ordem do Rio Branco, grande medalha da Inconfidência, mérito ABCZ, e eu vou parar, porque senão a gente vai ficar constrangido. Jovelino, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado a vocês me convidarem para estar aqui com vocês. Eu queria dizer boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu queria dizer que o escritório da Samantha Icrã e com a nossa querida Maria Fernanda, eu sou cliente de vocês e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque vocês têm sido muito efetivas, muito competentes, e eu sou um cliente muito agradecido pela atuação de vocês. Queria também aproveitar, antes de a gente começar a fazer Na verdade, eu não vou fazer uma apresentação, eu vou fazer uma reflexão
não superficial, mas ligeira. Mas eu não queria perder a oportunidade, o aniversário do Código Florestal, e como produtor rural, como agricultor e pecuarista, agradecer ao deputado Aldo Rebelo. O deputado Aldo Rebelo prestou um serviço inestimável ao país. O deputado Aldo Rebelo realmente é um homem de Estado. Todas as vezes que ele se defronta com a coisa pública, ele age pensando no Estado brasileiro, na nação brasileira e no interesse nacional. Eu sou muito grato, como produtor e agricultor e pecuarista, à ação que o deputado Aldo Rebelo fez, de uma dedicação, de uma paciência ímpar. Foram não sei quantas, mais de 100 audiências públicas. Ele se dedicou a isso de uma maneira, as votações, o Código Florestal, depois nós vamos voltar a isso em relação ao que representou o esforço político e a legitimidade que tem o Código Florestal hoje no Brasil. Mas eu queria começar a conversar com vocês, eu queria fazer uma reflexão, na verdade. Eu não tenho uma apresentação, não preparei uma apresentação, mas uma reflexão. O que o nosso Brasil hoje a gente pode falar vis-à-vis a essa comemoração? Nós temos um país continental, que tem ilhas de excelência extraordinárias, um país que produz aviões, tem biotecnologia, tem a Embrapa, gerou tecnologia, e ao mesmo tempo um país que tem 100 milhões de pessoas sem saneamento. 100 milhões de pessoas sem saneamento e essa imensa e indesejável desigualdade social num país continental desse tamanho nos dá uma certa dimensão de que qualquer assunto que a gente possa querer evoluir numa reflexão. Então, esse país que tem ilhas de excelência, desigualdades inaceitáveis, chegaram a um ponto que são inaceitáveis. Esse país tem muita coisa. E esse país tem uma indústria pujante, tem um parque industrial dos mais representativos, hoje com queda de produtividade, mas talvez é o parque industrial mais importante do Hemisfério Sul. Esse país tem um setor de serviços pujante. Nós também temos uma atividade comercial junto do setor de serviços muito moderna, muito atuante. Mas nós somos basicamente, para o mundo, olhando para o mundo, nós somos fornecedores de minério, nós somos, na verdade, uma gigantesca província mineral, e como relação de trabalho efetivo do Brasil, nós temos hoje dois grandes produtos. Eu queria falar em termos de produtos. Nós temos duas coisas para o mundo que nós somos imbatíveis: produzir alimentos e biodiversidade. Esses dois produtos, com o passar do tempo, o mundo vai ver que nós somos os mais eficientes para isso. Nós geramos comida, nós demos segurança à nossa Embrapa nesses 40 anos, toda essa história que nós sempre repetimos quando se fala do Brasil agrícola. Esses últimos 40, 50 anos, nós saímos de um país importador de comida para um país exportador de comida. Geramos segurança alimentar para toda a nossa população e geramos excedentes para alimentar outros povos. Então, o Brasil vai ser crescentemente um grande produtor de alimentos e um fornecedor de biodiversidade. Esses dois produtos são duas joias que realmente nós vamos cuidar com grande esmero. E nós temos hoje nós estamos num país que uma guerra de narrativas, tudo tem conflito, o país está numa formação da sua democracia. Eu costumo brincar aqui com os meus companheiros que o Brasil só gosta de democracia quando a gente ganha. Ninguém aceita a democracia quando perde. Então, é uma visão democrática um pouco estranha. E com esses dois produtos nossos, nesses últimos anos, com o Código de 65 e o Código de 34 e os outros anteriores, ficou muito devassada essa relação entre produtividade rural e
a preservação da biodiversidade e o uso da biodiversidade, o uso tecnológico da biodiversidade. E nesse conjunto de coisas, a sociedade teve um momento de embate em relação a isso. Nós temos vivido uma guerra de narrativa que já fazem umas 2 décadas, isso não termina nunca, e com esse esforço que o deputado Ribeiro fez, que é uma coisa extraordinária, nós tivemos um acordo, na verdade, criou-se um acordo entre esses 2 produtos do Brasil, que são esses produtos que representam o Brasil fora e que vão gerar riquezas para o Brasil, porque a produção de alimentos já gera riqueza e nós temos que nos estruturar para a biodiversidade também nos gerar riquezas. E com esse esforço extraordinário do deputado Aldo Rebelo, ele conseguiu, nessas audiências públicas infindáveis, onde havia um polo de resistência, o deputado ia no município, de norte a sul do país, reunia as pessoas, discutia. Ele achou um denominador comum. O Código Florestal Brasileiro é um grande acordo entre a capacidade desses 2 produtos. E nós temos que dar valor a isso. O código foi discutido, ele foi votado na Câmara, foi votado no Senado, foi questionado, foi referendado no Supremo Tribunal Federal. Ele passou por tudo nesses 8 anos que nós estamos comemorando hoje aqui pelo escritório Samantha Khan. É uma comemoração importantíssima, o fato aconteceu, mas até hoje não se implementou o código, até hoje não se defende o código. As partes deviam estar unidas defendendo o Brasil com esses 2 grandes produtos. E, na verdade, o que a gente vê é um embate de narrativas, muitas vezes delas jogadas Brasil afora, e que não ajudam em nada o Brasil. Nós sabemos perfeitamente que o Brasil tem uma vegetação nativa que está muito preservada, temos uma agricultura super sustentável, isso é comprovadamente. Geramos, há 40 anos atrás, a única alternativa de combustível de biomassa, a única alternativa viável e forte que surgiu em relação ao petróleo foi o pró-álcool. Isso é uma realidade não só nacional, como o Brasil exportou um pouco isso. E nós precisamos realmente, eu nunca vi em nenhum painel internacional, quer seja os painéis relativos ao meio ambiente, quer seja os painéis econômicos, que o Brasil mostre e defenda o Código Florestal Brasileiro. Ele é completo, ele é absolutamente completo. O Código Florestal Brasileiro é a legislação mais eficaz e mais complexa que foi feita até hoje. Nenhum país tem a nossa biodiversidade, a nossa capacidade dos alimentos e tem um arcabouço jurídico para que isso funcione harmonicamente. E as partes não se assumem. É uma coisa inacreditável. Eu nunca vi um painel, um roadshow de que qualquer interesse que fosse do Brasil que se defenda o Código Florestal. Então, o mundo, na verdade, se os brasileiros não defendem o Código Florestal, como é que o mundo lê isso? Como é que nós temos a legislação mais rígida e mais eficaz até hoje feita em relação à produção e à defesa da biodiversidade e ninguém defende? Muitas vezes até os produtores rurais também não defendem, não é só o setor ambientalista, ninguém defende. Eu acho isso uma loucura completa, acho isso uma falta de capacidade, uma falta de entender o que é o interesse nacional. E qual é o interesse nacional hoje do Brasil? O que gera riqueza para o Brasil? São essas 2 coisas. Fora a exportação de matéria-prima e de minérios, o que gera riqueza para trazer para dentro do Brasil, para bem-estar dos brasileiros, para ver se ameniza um pouco essa desigualdade, é a produção de alimentos e vender a biodiversidade. As regras estão claras, você não pode fazer. Eu não vou entrar aqui na polêmica da regulamentação fundiária, porque daí fica outra conversa. Mas enquanto você, mas se você não botar as pessoas dentro do acordo do Código Florestal,
para que todo mundo siga essas regras. Essas regras são rígidas. Você pode pegar a Amazônia e botar o Código Florestal dentro da Amazônia. Está resolvido os problemas. Está resolvido, é só seguir as regras. E eu não entendo até hoje. Eu, por exemplo, viu, doutora Maria Fernanda, minha querida doutora? Eu sou uma pessoa, ao contrário do mundo que se vê por aí, eu acredito no Poder Judiciário e acredito nas forças da lei. Eu não acho que o Poder Judiciário seja uma coisa assim, o conjunto do Poder. Eu acredito no Poder Judiciário e acredito na lei. Agora, quando você vê que um acordo dessa dimensão nacional foi feito, alguns operadores da lei e do direito não aceitam o que foi feito. Eu não consigo entender. Jovelino, quando a gente teve a ideia de fazer o evento, fazer o dia do Instituto, do Código no Agronegócio, a gente pensou em você e acho que o seu currículo diz bem o porquê, não preciso nem explicar. E essa tua introdução do agronegócio já explica a missão que eu tinha para você, que era de mudar a imagem que as pessoas têm do agronegócio. Então, eu acho que a primeira diferença que a gente tem que fazer é agronegócio e desmatamento ilegal. Não se confundem. Desmatamento ilegal, você tem normas, você pode ser responsabilizado administrativamente, civilmente, criminalmente. Então, existem regras para penalizar quem desmata ilegalmente. E isso não tem nada a ver com o agronegócio. Então, assim, o agronegócio corresponde a 21,4% do PIB de todo o país. Porque é que essa imagem negativa com o código. Então, quando o código instaurou, lá em 2012, e até daqui a pouco eu queria que você falasse um pouquinho da importância da mudança pela legislação anterior. A legislação anterior representava o produtor, ela mudou, ela seguiu o caminho do que o produtor estava vivendo. E no começo da mudança do código, a gente tinha aquela dificuldade do CAR, aí saiu o decreto do CAR, aí vieram as ADINs, teve julgamento das ADINs. Então, a impressão que eu tenho é que a gente tem que estar sempre provando que está certo, que é isso, né? Então, assim, primeira pergunta que eu queria trazer para você é: você, como produtor rural, com a legislação antiga, qual era isso? Ela era viável para vocês? Vocês conseguiam cumprir a legislação do jeito que ela era? Qual era a necessidade da mudança dela? Não era. Ela precisava ser adaptada aos novos tempos. Ela precisava ser adaptada com as novas exigências. Todas as coisas que você falou, tudo que é ilegal é caso de polícia. É questão de polícia e crime. Tudo que é ilegal. Agora, tudo que foi feito no Brasil em relação... Hoje ninguém fala da poluição urbana e da falta de saneamento. Tudo bem, isso é uma coisa. Agora, tudo que foi feito no Brasil na área da produção agrícola foi feito com a tecnologia que se tinha, com a consciência que se tinha e com a capacidade que se tinha. Isso tem uma evolução, foi tendo uma evolução. O Código de 65, que eu acho que foi um avanço em relação a 34, mas ele também era um código que, quando você chegando nos dias de hoje, ele não estava atendendo a demanda real, justa, em relação a você achar um equilíbrio entre a biodiversidade e a produção agrícola, porque elas não são incompatíveis. Não tem nenhuma incompatibilidade. Num país desse tamanho, você vê quanto é que nós usamos para ter o segundo maior fornecedor de comida do mundo. Não usamos nada do território. Usamos 10% do território. 10% do território para fazer da segurança alimentar para 200 milhões de habitantes e fornecer alimento para mais quase 1 bilhão de pessoas. E isso daqui a uns anos, daqui a uns 10, 15 anos, nós vamos poder produzir alimento para 3 bilhões de pessoas. Isso é um poder enorme, isso é um produto do Brasil, isso é uma excelência do Brasil. E tudo isso com regras rígidas, firmes, para que o Brasil venda também a sua biodiversidade, que ele participe disso. Quer dizer, nós temos uma polêmica interminável de pessoas que deviam estar juntos vendendo esses dois produtos para o mundo. E, ao contrário, é uma guerra de narrativas, muitas vezes de pessoas que não conhecem as realidades, não sabem onde estão. É muito bom você ser bonzinho, ficar do lado bom, ficar bem na foto, tudo certo, mas as pessoas não estão dentro da realidade do Brasil. Então, desmatamento ilegal, polícia. Garimpo ilegal, polícia. Roubo de madeira, polícia. Como é roubo de automóvel, como é roubo de coisa, tudo é polícia. Agora,
nós estamos falando, quando se fala, sobretudo do norte da Amazônia, são 5 milhões de quilômetros quadrados. O país não tem competência de cuidar disso. O Brasil precisa ir criando mecanismos jurídicos, criando condições para que isso tenha como se diz, tenha uma eficácia. Aqui no Sudeste, que nós estamos com ocupação já de 2 séculos, as coisas estão equilibradas, quer dizer, o desmatamento que foi feito a mais, por exemplo, nós estamos numa região no Oeste Paulista, que as pessoas não sabem muito, no Oeste Paulista, primeiro, foi uma ocupação inglesa fortíssima, fortíssima. Nós temos uma fazenda que ela tem na cadeia do Minial desde 1910, 5, 6 empresas inglesas. Os ingleses, para plantar algodão no oeste de São Paulo, eles devastaram tudo, tudo, tudo. Não deixaram em pé nada, nada. E vamos puxar as legislações anteriores. Então, por exemplo, a legislação de 34, em que se exigia que o que existe de mato na propriedade, você deixa 1/4 parte para a reserva legal. Então, se você tinha 10% da propriedade de área preservada, você só precisaria deixar 1/4 parte. Então, a legislação foi mudando de tal forma que hoje você precisa deixar 20%. Mas espera aí, você nunca teve 20%. Como que você faz para recuperar essa reserva legal que você já não tinha? Então, assim, no meu ponto de vista, o código veio para corrigir esse tipo de situação. Mas ainda existe uma discussão de que anistiou as multas, o produtor desmatar. Então, para mim, o primeiro ponto importante é mistificar que o agronegócio é responsável pelo desmatamento. É o que você falou. Não, mas isso é uma retórica. Isso é uma retórica, é uma narrativa. Ninguém foi ver quando que foi desmatado, com que condições foi desmatado, a lei, o que a lei permitia. Ninguém quer aceitar que tenha essas áreas consolidadas, esses direitos adquiridos. Como é que é? Você constrói uma casa na cidade e aquilo não foi regulamentado na época que foi feito, está feito. Agora, a analogia com o campo ninguém quer fazer. Por que não? Como é que essas áreas que eu estou falando são gigantescas aqui do Oeste Paulista. Os ingleses devastaram tudo, plantaram algodão por 80 anos, depois de tirar o algodão, eles botaram capim, frigoríficos e exploraram sem. Nós, brasileiros que compramos essas áreas degradadas, tivemos que refazer as áreas. Fora que, em 1937, o Bento Sampaio Vidal, que era secretário aqui em São Paulo, mandou destruir todas as matas ciliares por causa da malária. Então, como é que você faz isso? Como é que você introduz essas coisas aí? Nós, no caso, nós somos, como todo produtor rural, isso sem nenhuma demagogia, nós somos preservadores da natureza. Eu vivo na fazenda, eu quero que a fazenda esteja em ordem, que tenha água, que se preserve, que as pessoas que moram aqui tenham acesso. E no caso especial, nós temos 2 fazendas já com o ISO 14001 há 20 anos. Nós nos preocupamos, nós cuidamos disso, nós criamos sistemas, nós acreditamos na conservação da natureza. Então, os direitos adquiridos em relação ao que os outros códigos permitiam, e que o Código Florestal, nos seus códigos, no 68, etc., deixou claro que podiam ser feitos, não, tem recursos, tal, não sei quem não aceita, o outro recorre, não sai o pra. Quer dizer, é uma loucura depois de 8 anos, um estado como São Paulo, que é uma potência agrícola, tanto de exportação como de produção, não regulamentou o PRA. Quantos estados já regulamentaram o PRA? Você sabe, Maria Fernanda? Conta para nós. Isso é uma coisa que eu quero me meter agora. Pode se meter. Quantos estados? Olha, nós estamos acompanhando nas planilhas, né, os estados que regulamentam o seu programa de regularização. Do ponto de vista de legislação, de decreto, a maioria tem um decreto ou uma lei para dizer esse é o nosso programa de regularização. O problema é que isso não está acontecendo na prática. O Mato Grosso é um estado que está bastante adiantado nesse requisito, porque o PRA você pode aderir, inclusive já no mesmo momento que você faz o CAR, já pode aderir ao PRA, dizer qual que é o seu passivo e o que você vai fazer.
Então, ele desburocratizou. Agora, nós aqui em São Paulo, por exemplo, a lei do PRA de São Paulo sofreu ADIM, depois foi julgada, aí aqui teve um decreto da Secretaria de Agricultura que deu, mas não deu o procedimento, e a gente continua patinando. E este é o exemplo da maioria dos estados. Minas Gerais está assim, Santa Catarina está assim. Lá em Rondônia fizeram um processo bacana e na Bahia fizeram um processo interessante também, tudo informatizado. Mas o que a gente questiona, Jovelina, é que você está trazendo para nós toda essa pujança do agro, toda essa insegurança jurídica que sempre aconteceu. Há 8 anos veio uma fuga, né? Uma resolução do problema, e os estados... Um acordo. Foi feito um acordo. Isso é o que eu ia falar. O código, ele foi objeto de discussão entre os setores, no Congresso, no Senado, ONG, federações. Ele não é algo criado só pelo agronegócio para permitir o desmatamento, né? Ele é Olha, o deputado Aldo Rebelo teve uma dedicação, uma paciência rara. Eu não sei se um homem público teria paciência de fazer o que ele fez. Eu não sei quantas, mas são mais de audiências, 100 audiências públicas. Mais de 200 audiências públicas. Mais de 200 audiências públicas no Brasil inteiro. Isso é um acordo. Quando você faz um acordo e que tem regras rígidas para os dois lados, não é que tem um regramento só para um lado. Tem para esses dois produtos brasileiros, que é produzir alimentos e biodiversidade. Quer dizer, nós fizemos um acordo para isso. Será que não dá para juntar e defender essa coisa? E ir para frente, gerar riqueza para o Brasil, gerar bem-estar para as pessoas que vivem no Brasil? As pessoas estão... 100 milhões de brasileiros não têm saneamento. É loucura isso. 100 milhões. Cadê as ONGs para defender o saneamento? A pergunta nunca teve. O Rio Guaíba está podre, eu não sei como é que está em Santa Catarina, mas aí no Paraná, São Paulo, os dois rios estão podres, a Baía de Santos está podre, a Baía da Guanabara está podre, a Baía de Todos os Santos. Você vai andando pelo Brasil, é poluição e lixo. Esse é um discurso que não é o caso, mas é isso que acontece. E as pessoas não têm saneamento, estão morrendo. Agora, com esse terrível dessa pandemia que nos abate, se não fosse o SUS, as pessoas iam morrer aqui que nem mosca e ter um sofrimento inimaginável. Nós ficamos todos no conforto aqui isolados, as pessoas não podem. Agora, nós fazemos um acordo entre as duas partes, porque o Código Florestal é um acordo. É um acordo para o bem do Brasil, para o interesse nacional. Agora, se ninguém consegue enxergar o interesse nacional... Agora, eu digo isso dos dois lados, porque eu não vi nenhuma reunião ambiental, nem de negócio, nem nas feiras de alimentação do Brasil Internacional, que vai. Eu nunca vi ninguém ter um painel do Código Florestal, explicar para o mundo o que é o Código Florestal. Eu acho isso uma incompetência. Isso tem sido feito agora pela ministra Tereza Cristina, né? Nos últimos exatamente. Ela, inclusive, a ministra é de uma competência, de uma habilidade, de uma seriedade. A ministra é um show. Tem feito isso agora para conquistar mercado. Mas não vamos deixar todo esse fardo só para ela, né? Todo mundo devia falar bem. Mas eu acho que os bancos deviam fazer isso, o setor financeiro fala, olha, vocês estão falando do Brasil, mas o Brasil tem essa legislação. O Brasil tem essa lei, que é uma lei de uma rigidez impecável. Ela prevê coisas impecáveis. Quer dizer, não, é difícil compreensão isso. Quer dizer, você ficar numa guerra ideológica de narrativas e abrir mão do interesse nacional, do que interessa ao Brasil, realmente eu acho que isso é uma questão de incapacidade coletiva. E acho que essa sua comemoração é muito importante porque ela mostra o que foi bem feito e o que não consegue ser feito, né? Não, com certeza. Exatamente sobre o que não consegue ser feito. O que você, como produtor, vê as dificuldades na prática? Então, qual que é a principal demanda de não aplicação do código? Eu vou falar uma coisa para você, não é em relação a casos nossos, mas em relação em geral. Então eu vou falar da questão que a Samantha lembrou, vou voltar só um pouquinho. Eu não sabia das articulações que estavam no parlamento em relação à discussão do código, e por competência do Evaristo, que é um homem organizadíssimo,
eu fui checar a data de uma coisa que foi muito importante em geral. Isso foi no dia 2, dia 2 não, dia 2 de fevereiro de 2009. 2009. Eu era diretor da BCZ, o Sindicato Rural de Uberaba, que era presidido pelo Rivaldo Machado Borges, que hoje é o presidente da BCZ, mas toda a cúpula da produção. O Evaristo foi lá, estava o deputado Polato, o Migueleto, o Marcos Montes, o Paulo Pial, estavam os deputados e muita gente, era uma coisa grande. O auditório da BCZ é muito grande, muito eficiente, tem muita gente. E o Terra Viva estava lá, eu chamei o Terra Viva, estava lá. Quando eu vi que o doutor Evaristo, diretor territorial da Embrapa, ia expor, nós abrimos um canal, ele ficou 3 horas no ar expondo. O que ele expôs? Ele expôs o seguinte, que toda a legislação que estava correndo no Congresso Nacional, toda a demanda que havia de terra ou para reservas ambientais, indígenas, todas as demandas, não cabia no Brasil. Era maior que o Brasil. Aquilo acendeu um alerta nas pessoas. Nós ficamos, não é possível isso? Como é que isso chegou a ocorrer? E tudo tramitando no Congresso. A partir daí começou uma movimentação entre os produtores e a sociedade para que precisava realmente achar uma coisa, achar um acordo, adequar a legislação, fazer. E a coisa, até hoje, por causa disso, voltando à sua pergunta, é difícil, porque você tem uma demanda dentro da fazenda de laudos, defesa, técnicos, isso aqui, taques, demanda, faz outro. Por sorte vocês, mas advogados, laudos agronômicos. É uma demanda de atividades e de serviços para você atender uma solicitação que não se resolve. Você faz, não resolve, você faz, não resolve. É uma coisa interminável. Todo mundo quer acertar isso, quer fazer. Eu acho, cara, todas as ideias propostas são excelentes. Eu acho que o cara é um avanço fantástico. O georreferenciamento é um avanço. Isso é muito importante, sobretudo para o norte do Brasil, que tem escrituras, demandas, confusões, e aqui no Sudeste. E acho que todas essas são avanços, mas só que elas não se realizam, elas não se fecham. Agora o cara essa avançou, reunião que né? você mencionou, Jovelino, que foi lá com o Evaristo, eu me lembro que no Congresso Nacional, os parlamentares estavam trabalhando um texto para tentar compilar a legislação ambiental, que seria mais ou menos um código ambiental, desde 2006. Em 2008, no dia 22 de julho de 2008, muita gente pergunta, meu Deus, por que essa data é o divisor de águas? Porque em 22 de julho de 2008, o ministro Carlos Mink publicou o decreto 6514, que foi a primeira vez que se exigiu uma data para cumprimento da legislação ambiental em reserva legal. E o Reinhold Stefanes, que era o ministro da Agricultura, fez um levantamento e disse, se nós formos aplicar o 6514, que exige que daqui a um ano todo mundo tenha reserva legal, nós vamos quebrar o país, porque 90% das propriedades não tem. E não é que não tem porque são ilegais, não tem porque as legislações que foram avançando não tinham regra de transição. Então o cara foi sendo jogado para a ilegalidade. Quando perceberam isso, foi um pandemônio, né? Quando caiu esse decreto 6514, eu me lembro da reunião que aconteceu na Comissão de Agricultura com o Carlos Mink, que era o ministro do Meio Ambiente, foi nervosíssima a reunião. Se começou a escrever, então, uma lei para tentar consertar isso. Dentro do Congresso tinha essa consciência da importância, mas lá nessa reunião da BCZ, né, que o Evaristo mostrou os outros projetos, que se colocasse todas as reservas indígenas que a FUNAI queria, todas as unidades de conservação que o Ministério do Meio Ambiente queria, todas enfim, se a gente colocasse tudo que se queria, toda a reforma agrária que o INCRA queria, precisava de 3 Brasis. E isso ali, naquela reunião, acho que ficou para a sociedade muito claro que precisava se fazer alguma coisa. Tomara que o doutor Evaristo amanhã conte um pouco esse episódio, se ele tiver tempo na apresentação dele. Vamos vai ser provocá-lo. interessantíssimo. Eu convido a todos que estão aí nos ouvindo, não percam, porque o doutor Evaristo é um homem de grandes luzes. E o trabalho que ele faz na Embrapa também. A Embrapa
é uma das nossas joias, e o trabalho que ele faz na Embrapa é realmente extraordinário. Ele E as merece nossas todo o respeito. homenagens ao ministro Alisson Paulinelli, que teve a brilhante ideia de criar. Nossa, o ministro Paulinelli, se tiver 20 céus, ele vai para todos os 20 céus. Ele é um homem extraordinário também, um grande brasileiro. São brasileiros que pensam no interesse nacional, no interesse do Brasil. São homens maiores mesmo. São homens que fizeram coisas que interessam ao conjunto da nação. Interessam porque a Embrapa é uma joia nacional, né? Enfim, uma joia nacional. E tem é? Embrapa Floresta, Embrapa Pantanal, Embrapa Pecuária, tudo, pesquisas e fazendas experimentais no Brasil inteiro. Eu queria te provocar um pouquinho, Maria. Eu vou bagunçar tudo que você está programando de perguntar para o Jovelino, porque tá chegando pergunta aqui, eu preciso fazer, senão a pessoa vai ficar triste. A pergunta ao senhor Jovelino é a seguinte: ao que o senhor atribui essa falta de reconhecimento do Código Florestal pelas pessoas? Por que que, apesar do Código Florestal ser tão bom, ser esse acordo que o senhor mencionou, por que que as pessoas ainda dizem que o produtor rural é o desmatador, que a culpa é dele, e não tem orgulho da produção brasileira? Olha, essa pergunta é extraordinária e dificílima. Eu reputo a isso incompetência. Incompetência, incompreensão de identificar o que é interesse do Brasil. Porque você não pode falar coisas que não são... As pessoas não podem ir contra os fatos, e elas vão contra os fatos. Elas criam narrativas, elas colocam situações que não são verdadeiras. Quer dizer, o Brasil não está destruído. Entendeu? O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e 10% do território. Quer dizer, o bioma amazônico está inteiro. O Cerrado, as pessoas falam assim, destruir o Cerrado. Não, o Cerrado foi conquistado. Foi conquistado para gerar essas riquezas, essa segurança alimentar que tem o Brasil, com tecnologia, com competência. Agora, o que não vão fazer? Ninguém consegue... Tem essa coisa no Brasil, que as pessoas só são democráticas quando ganham. E o Código Florestal ainda é mais absurdo porque ninguém ganhou. Ninguém ganhou, foi um acordo. Foi um acordo. Quando você viu, assim que terminou, você foi espectadora disso, vocês todas aí. Aliás, eu conheci a Samantha lá no Congresso, lá na frente parlamentar. Todo mundo reclamou. Todo mundo reclamou quando assinou o código. Os agricultores reclamaram, os ambientalistas reclamaram, todo mundo reclamou. Agora, não existe muito. Eu acho meio esquisita essa coisa de agricultor e ambientalista. Eu acho isso... Criou-se uma divisão que eu não sei. São pessoas... Tem que ter pessoas preocupadas com a biodiversidade e pessoas preocupadas com a alimentação. Essas pessoas hoje têm um código, teve um acordo, e tem tecnologias crescentes. A ciência, o conhecimento vai propondo situações crescentes para você fazer melhor as duas coisas. Agora, você não saber... Porque a biodiversidade ela não é explorada, elas querem que fique intacta. E ela pode ser explorada, melhorada. É o que esse governo tem falado, né, na bioeconomia. Eu acho que, independente desse governo falar, isso é uma coisa meio óbvia. Entendeu? Isso não é mérito desse governo, é uma coisa que teria que ser feita. Eles estão falando isso e procede, tem que cuidar disso. Você não pode querer que 20 milhões... O que foi feito na reforma agrária, no Getúlio, todo mundo, os militares, o governo militar, todo mundo incentivou os brasileiros a ir para cima. Aí eles não dão assistência, não regularizam, não dão dinheiro, não fazem nada. Então as pessoas ficam abandonadas. Lá, quem tem competência e garra, pega malária, morre a família, o outro não sei o quê, o filho não estudou, não tem dente, outro... As pessoas lutam diante da natureza, conseguem conquistar uma coisa e chamam o cara de grileiro. É uma loucura, entendeu? A gente estava falando da reserva legal, o quanto a reserva legal mudou os parâmetros na Amazônia. Então, hoje, 80% de uma propriedade na Amazônia é de reserva legal. Mas era 50%, já foi 20%.
Então, quem respeitou os 20% de reserva legal lá atrás, que hoje tem que ter 80%, como é que você faz essa diferença? Foi esse incentivo do governo para você ir, para você produzir. A gente tem muitos casos, a gente trabalha bastante no norte do país e a gente vê muitos casos nesse sentido que você falou. Famílias que saíram aqui do sul, foram desbravar com o incentivo do governo, pegaram malária, gente que morreu em estrada, que era super perigosa, e hoje são grileiros, hoje tem essa imagem É super uma coisa de negativa. louco. Mas sabe outro ponto também que eu até queria ressaltar? As pessoas criticam muito o produtor, mas por outro lado elas não têm noção da dificuldade que é o acesso para você ter uma autorização, um licenciamento, todo o processo que demora anos. Quantas pessoas estão esperando quanto tempo uma autorização no órgão ambiental ou mesmo pela aplicação do código? Você não poder ter o TAC adequado à nova lei, isso está na lei, isso é uma permissão. Então, isso reforça o caráter elitista e desigual do Brasil, porque só um produtor capitalizado e com um padrão de conhecimento consegue fazer isso. Um sitiante, uma pessoa mais humilde, que está fazendo a sua produção, tirando o seu leite, ele não consegue fazer isso. Não vou fazer. Não tem condições. Tem histórias de gente no norte que fala assim, bom, o órgão ambiental mais perto para mim é 1.000 quilômetros. Não tenho acesso, isso não tá fácil para mim. Não tenho esse conhecimento, eu não tenho acessibilidade, eu não tenho nada. Então, realmente, a gente vê muita crítica desse lado, mas talvez o produtor rural não exponha tanto as dificuldades dele para as pessoas saberem como é difícil. Tudo que vocês têm, por ser produtor rural em geral, mudança climática, vocês nunca entram sabendo como que vai ser a safra, né? Como vai ser o tempo, como vai ser o mercado. Uma legislação que uma fábrica a céu aberto, né? Uma fábrica a céu aberto, você não sabe o que vai acontecer, né? Agora... Isso que eu perguntei até do TAC, assim, até a questão do judiciário também. A gente vê muita uma instabilidade no judiciário. Então, os tribunais resolvem os problemas de uma forma, vai para o STJ que julga de outra forma, aí os tribunais é muito confuso, você não tem uma estabilidade, né? Você não sabe como o seu processo, você sabe como ele entra, você não sabe como ele sai. Olha, eu não sou um homem ingênuo, mas eu confesso para você, como eu acredito no Poder Judiciário, eu fiquei um pouco estarrecido com esse vai e vem. Quer dizer, como é que o legislador, o Congresso Nacional, depois de debates incansáveis, arruma um acordo com as partes, e aí não funciona? O operador do direito não faz funcionar um acordo que é fundamental. Porque a compreensão que isso é fundamental para o Brasil. O Código Florestal é fundamental para o Brasil. O Brasil precisa disso para mostrar ao mundo que ele tem uma legislação que impede o que eles dizem que nós fazemos. É isso mesmo. O que é dito que nós fazemos, o Código impede. Agora, as pessoas falam, não, estão desmatando a Amazônia. Eu acho que até teve, depois de um tempo para cá, um aumento de desmatamento, mas é fruto de descontrole, caso de polícia, as pessoas não sabem, não tem o que comer, não tem o que fazer, vende árvore, deixa arrancar, é uma coisa confusa isso. Eu tenho mais perguntas aqui, Jovelino. Nós estamos lá com 46 minutos, né? Daqui a pouco a gente tem que finalizar, mas eu vou passar a pergunta da Olívia, que é uma coisa que a gente discute muito. Senhor Jovelino, o senhor não acha que o setor agro deveria se unir e investir em comunicação para desmistificar a imagem e mostrar mais para a sociedade todas as ações ambientais que são realizadas e bem como que apoiam a implantação do código para que sejam cumpridas as leis ambientais? Quer dizer, ela está falando aqui de um possível investimento em comunicação. Olha, Olívio, você tem a razão 100%, total. E é uma incompetência nossa dos produtores que não conseguem nem se unir direito e nem se unir em torno dessa... Porque você tem toda a razão. A sociedade urbana, a sociedade não rural, ela não sabe o que está acontecendo exatamente. Então, parece que não tem legislação, não tem lei. É necessário fazer isso. Eu acho que os dirigentes que hoje estão nas entidades deviam fazer um esforço para isso. Você tem toda a razão.
Na verdade, é uma guerra de comunicação, que nós, produtores, não temos competência para fazer, ou não temos tido competência para fazer. Vários tentamos várias coisas. O Roberto Rodrigues tentou uns anos atrás, nós juntamos, foi tentativa. Já teve várias tentativas disso, e, na verdade, não se conseguiu. Talvez, por não... Acho que a Olívia tem razão, isso teria que ser encarado como um investimento. Exato, eu penso nisso também, que era um investimento que tinha que estar previsto em todo o setor. E até hoje acho que foi encarado como despesa, não foi encarado como investimento. Você tem toda a razão, Olívia. Tomara que todos os dirigentes, se tiverem alguns que estejam nos ouvindo, escute a sua pergunta e ajude a ter essa resposta. E invista. Parabéns. E invista. É investimento, não é despesa, né? É. Ó, eu tenho mais perguntas aqui, só que, peraí, que eu abro, ela fecha, enfim. Eu tenho uma pergunta do Eric. Ele quer saber o seguinte: diante disso, né, dessa imagem que nós temos lá fora, de que forma nós podemos incluir a sustentabilidade no custo dos produtos brasileiros, já que produzir aqui é mais caro que produzir lá fora? Essa aí é a chave da questão, que, na verdade, a produção aqui é mais barato do que produzir lá fora, e se nós estivéssemos todos juntos vendendo os dois produtos, que é a produção de alimentos e a biodiversidade, nós estaríamos juntos enfrentando essa situação e vendendo isso. É isso aí que você está falando, quer dizer, por quê? Porque não tem união, não se enxerga o que é o interesse nacional. O interesse nacional do Brasil hoje, o produto que o Brasil tem hoje, fora os minerais, é a produção de alimentos e a biodiversidade. Se essas partes não se entenderem e sair para o mundo mostrando isso, e para mostrar isso é o Código Florestal, que é o arcabouço jurídico disso tudo, realmente não sei como é. Vamos ficar nessa coisa de imagem ruim, porque essa imagem é absolutamente injusta. Essa imagem tem atrás delas N interesses. Tem os interesses chavões, que todos nós sabemos, mas tem outros interesses de tudo. Mas ela não corresponde à verdade e muito menos ao interesse nacional. O interesse nacional é ser um grande produtor de alimentos e ser um vendedor de biodiversidade. O Brasil é um país que era a nona economia do mundo, caiu já para 11º, essa pandemia ainda vai complicar muito mais, mas o Brasil não tem poder dentro da ordem mundial. Nós não somos um país que tem o poder correspondente com a nossa capacidade econômica. Ela é menor do que a nossa capacidade econômica. Então, nós vamos ser, nessa próxima geração, a outra, nós temos que cuidar da nossa população que está descuidada, nós temos que cuidar da população, e para cuidar dessa população, gerar riqueza para ela, é segurança alimentar, fornecer alimentos para o mundo e fornecer biodiversidade para nós e para o mundo. Sim, porque nós temos essa maior biodiversidade do planeta, está aqui. Então, né? Mas isso é só nós que temos, isso tem que fazer isso virar riqueza, virar poder, virar riqueza. E aí, tem participação aqui lá do Tocantins, ó, a Laisa Gouveia. Muito bem colocada a realidade das famílias que partiram para o norte nas décadas de 60 e 70. Porém, nesse contexto, o Código Florestal, como é hoje, infelizmente não traz equidade, gera um déficit muito difícil a ser resolvido. O norte já é mais pobre, o norte já é mais precário, as distâncias são maiores. E, além de tudo, tem 80% de reserva legal, né? No Tocantins, por exemplo, nós temos aberturas feitas na época em que o estado ainda era Goiás, lá no Centro-Oeste, passíveis de passar por um processo de regeneração de 50% ou até de 80%, por ter sido convencionado que agora era integrante do bioma amazônico. Peraí, como é que é? Isso é um absurdo. É um absurdo. Você imagina você chegar para uma pessoa, numa fábrica, numa indústria, num banco, e falar assim, olha, 80% do seu patrimônio você vai dedicar à coletividade. Então, é isso. A sociedade urbana brasileira e as leis falam o seguinte, olha, todo produtor tem que dedicar dinheiro, porque dinheiro, 80% do seu patrimônio para o bem comum. Isso é uma loucura completa. Se o Estado quisesse, como quis e fez, se o Estado quis fazer isso, indenizar as pessoas.
Fala assim, olha, você tem 100% aqui, nós chegamos a uma conclusão que para o bem comum você só vai usar 20%, mas o Estado vai te pagar os 80%. Tinha que ser feito Pagamento por isso. serviço ambiental, que é o que a gente precisa para resolver o problema. Claro, tem que pagar. Agora, então, uma pessoa vai lá e compra uma fazenda, era 20%, depois passou para 50%, depois passou para 80%. Como é que é isso? E a sociedade urbana acha isso normal. Acha normal. Normal. Você ainda sai como desmatador, porque você saiu, porque você tem só 20% de reserva. Você virou desmatador e grileiro. É uma loucura, é uma irresponsabilidade. Isso é um desprestígio para os brasileiros que foram defender o Brasil. É uma injustiça que se faz com esses brasileiros. E as pessoas ficam vendendo isso como se elas fossem boazinhas e donos, são todos muito bonzinhos, todos defendem a natureza, e é um disparate, é um absurdo. Isso é triste, porque se você critica esse discurso, parece que você está criticando a proteção do meio ambiente. Não tem Imagina você. Nenhuma relação, com certeza. É isso aí. Olha, eu acho que esse comentário da Tereza é da Tereza Cristina. Não sei, da Teca. Não sei, porque só tá como Tereza aqui. Mas, parabéns Maria Fernanda, Samanta e Jovelino. Grande bate-papo. Meu reconhecimento ao nosso ministro Aldo Rebelo pelo trabalho executado no nosso Código Florestal. A Tereza estava acompanhando, a Teca esteve com a gente já desde o primeiro dia. Muito obrigada. E é super importante, né, que a gente discuta isso. Tem comentário do Geraldo. A sociedade urbana acha normal porque ela não é atingida pelos impactos. É a Tereza sim, é a Teca. Falou, é meu sim, Teca, obrigada, viu? Só apareceu Tereza aqui, mas obrigada por você estar sempre nos acompanhando. E a Olívia agradeceu a sua resposta, Jovelino, e disse que ela é gestora ambiental no setor superenergético, que ela briga muito por essa comunicação e que às vezes essa comunicação não acontece, né? E aí prejudica bastante. Nós temos muitas perguntas, mas eu vou ter que ser a chata que vai encerrar esse negócio. Posso só fazer um comentário? O Geraldo falou que a sociedade urbana não é atingida, por isso não reclama. E, na verdade, é um absurdo, porque o agronegócio está em tudo. Então, a sociedade urbana é completamente afetada. Né? Talvez ela eles acha que não é atingida, né? Impacto. E aí entra um pouco do desconhecimento também. É isso mesmo, totalmente, totalmente. Olha, muito obrigada. Doutora Maria Fernanda, é sempre muito esclarecedor, porque a tua visão também é sempre muito boa. Muito obrigada. O Pinedicran, 20 anos advogando no setor ambiental. E quando a gente começou, Jovelino, a gente saiu meio que abrindo picada no machado, porque não tinha muito escritório de direito ambiental. E hoje, todas as advogadas, Maria Fernanda, a Manoeli Cran, a Luísa Furiati e a Manuela Andrade, somos 5 sócias. Nós somos todas apaixonadas do direito ambiental e a gente tem, em pessoas como você, inspiração para continuar lutando, porque a gente sabe o tanto que você quer fazer o certo, o sustentável, o produtivo. E muito obrigada por você estar com a gente como cliente e hoje dividindo essa experiência conosco. Olha, eu que agradeço a vocês duas, a todas do escritório. Vocês são ótimas, são craques. Agradeço vocês como pessoas e como profissionais. Ótima essa sua ideia de vocês de fazer essa semana. Ideia da Manuela Andrade, vou dar o crédito, a ideia foi dela, a gente só embarcou. Muito boa ideia, que permitiu um pouco de conversa sobre o assunto. É importante, de alguma maneira, vocês escreverem sobre isso mais na mídia, deixar isso bem quente, cumprimentar todo mundo que participou aí. E não perca amanhã o doutor Evaristo Miranda, que ele é um craque. Ele vai contar coisas muito boas para vocês. Olha, e obrigado, viu? A ideia de te chamar era mudar um pouquinho a imagem das pessoas do agronegócio. Você concluiu com sucesso. Muito obrigada, a gente admira muito o seu trabalho. Estamos bem felizes que você topou participar e acredito que o debate só enriqueceu para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado, Maria Fernanda. E obrigada a todo mundo que está aí com a gente. Nós temos várias pessoas que estão desde o primeiro dia, tivemos várias pessoas novas hoje também. Lembrando que essa live vai ficar lá no Facebook do Pinedicran e depois a gente vai colocar no YouTube. Nós vamos deixar isso aí para todo mundo tirar dúvida, reassistir, recontar essa história para que a gente possa fazer justiça ao meio ambiente, ao produtor brasileiro. Obrigada, boa noite. Para fechar só,
Vamos só dar um alô para os nossos clientes que estão assistindo, Leandro, o Lucas Barbosa, a Tereza, a Silvana, obrigada por terem compartilhado, por acreditarem em nós, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Até logo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.